Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, com mais pessoas interessantes, com trajetórias inspiradoras que vão motivar você a repensar, a refletir sobre a sua vida. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, diversas áreas do conhecimento, com a Bárbara Regina Klimiuk Sinigaglia, ela que é fisioterapeuta, mestre em neurociência, doutora em filosofia e possui formações em áreas como comunicação não violenta, neurociência corporativa e modelagem de cultura organizacional. Também atua como consultora educacional, mentora e facilitadora de processos de desenvolvimento humano organizacional com foco em culturas humanas, simbólicas e conscientes. Seja muito bem-vinda, Bárbara, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, querida. Muito obrigada. É um prazer aí te ter, né, e te ouvir, né, e já para a gente iniciar, para as pessoas te conhecerem mais, Bárbara, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa tua transição de carreira, todas essas áreas que tu tens conhecimento, né, para as pessoas te conhecerem mais. Tá bem, querida. Primeiro, eu quero te agradecer pela recepção aqui de um programa tão interessante e com um foco nessas questões de relevância do que as pessoas fazem de bom. Uhum. A nossa sociedade, eu acho que merece e necessita isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer. E quando você me pergunta, assim, desses diferentes fazeres, eu acho que trazer à tona uma identidade minha, que é uma característica humana, que é idealismo. Uhum. O que é o idealismo? O idealismo é uma inquietação que a gente tem desde sempre, no sentido de encontrar as melhores formas para atuar, colaborando para que as coisas mudem para melhor. Então, eu me vejo desta forma desde a adolescência, né? Olha só. Desde a adolescência, participando, então, daquelas coisas que existiam, que eram os grêmios estudantis, sempre querendo o bem do coletivo, o bem do social, querendo compreender de que forma a gente poderia estabelecer relações humanas mais amistosas. Isso depois se transfere para a formação acadêmica, onde eu pensava que através da fisioterapia eu ia solucionar muitas coisas. E foi assim, por 20 anos, que eu atuei como fisioterapeuta. E aí muitas das pessoas com quem eu trabalhava com suas famílias, trabalhava conversando muito. Então eu fui me dando conta que não era só o aspecto físico que eu tinha possibilidade de trabalhar. E fui descobrindo que eu poderia trabalhar com a formação humana. Então, com essa ideia de trabalhar o ser humano a partir das suas questões físicas e sociais, eu acabo conhecendo o ser humano a partir das suas questões internas, neuronais, emocionais, e acabo conhecendo o ser humano na sua ânsia de realizar-se. Realizar seus sonhos, seus propósitos. E aí, então, que eu migro, em definitivo, para a área de formação humana, com foco hoje forte na comunicação. Olha e só. especialmente a comunicação que une, reúne, conecta, nos faz bons juntos. É verdade. E, Bárbara, assim, te ouvindo, né, já com essa primeira fala tão acolhedora, né, do ser humano, né, as pessoas, tu sente que as pessoas têm olhado para isso com carinho, né, a gente vê hoje, assim, às vezes nas organizações, as pessoas muito distantes, né, e tudo são relações, né, são relações entre as pessoas. Como é que tu enxerga esse contexto hoje que a gente vive? Sabe, Eliane, eu nos vejo num período de transição. A gente falou transição de carreira, transição de saberes. Eu nos vejo num momento de transição de valores. Uma série de coisas que nos ajudou a chegar até aqui, talvez precisem ser revistas por todos nós. Por lideranças, por empresários, por educadores, por novas gerações. Então, mais do que nunca, eu entendo que se a gente escolher conversar a partir das nossas diferenças, porque são necessidades humanas diferentes, mas se a gente escolher realmente conversar e se ouvir, talvez a gente consiga, com esse tempero dessa diferença toda, criar algo novo. Eu não nos vejo capazes de resolver as nossas crises usando
modelos antigos. Mas eu nos vejo tendo que usar a nossa capacidade humana, inteligência, intencionalidade, comunicação, leitura da realidade, para encontrar soluções novas. E nisso eu acredito muito no nosso potencial. Exatamente. E te ouvindo falar também, eu sinto assim que há uma necessidade das pessoas também se abrirem para o autoconhecimento. Porque se a gente não faz isso, né, Bárbara, é muito difícil a gente trabalhar por valores. Se eu não sei quais são os meus valores, né? Então, tem uma coisa anterior que a gente precisa fazer e olhar e pensar começa na gente, começa dentro da gente, né, de cada indivíduo. Sim. Sabe, Eliane, eu acho que a gente vai se conhecendo se a gente se dá esse direito de não se julgar, não se punir, não ter medo. Por isso eu gosto muito do que está vindo aí com força na nossa cultura, que é a ideia da vulnerabilidade, que é Brené Brown. Sim. Essa ideia de, em algum momento da nossa história, nos ensinaram de que a gente tinha que ser super feliz, super certo, super correto, super infalível. E daí, como que você vai se conhecer se você é um ser humano que erra, que tem dúvidas, que tropeça? Então, conhecer-se de que jeito, se tem toda uma parte minha que não é legal. Então, por isso que eu penso que a gente está num momento assim que até possibilita que a gente se conheça. Uhum. Tanto nas nossas forças, quanto naqueles elementos aonde a gente vai precisar conversar e dizer, puxa, aqui ou eu vou contar com alguém, ou vou conversar com alguém. Então, eu vejo que é um momento importante para as mentorias, que não é mais aquela educação formal, mas são pessoas com alguma experiência, trajetória de vida, e que agora podem ser esses amigos com quem a gente conversa, não para ser corrigido, mas para ser apoiado nesse traço tão maravilhoso que é o conhecer-se. Uhum. Mas o conhecer-se sem dogmas, um conhecer-se mais humano, mais real. Então, é nesse caminho que eu também acho que o autoconhecimento pode evoluir, né? Com certeza, né? E tu és estudiosa em filosofia também, né? E eu acho assim que a pessoa que busca, né, ser filósofo hoje, né, ele traz essa busca do conhecimento, né? A gente estar aberto a tantas possibilidades que a vida nos oferece, né? Mas sempre com esse olhar de benevolência, de ser benevolente com o outro, com o mundo, com as organizações que a gente trabalha, consigo mesmo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores antes sobre a questão da saúde mental dentro das organizações, né? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Então, desde o ano passado isso está muito forte, né? E a partir do 26 de maio agora, isso vira uma exigência legal. Então, relações humanas indicam saúde psicossocial, porque a gente está falando de riscos psicossociais, né? Uhum. Os maiores riscos psicossociais nascem da não relação humana. Do autoritarismo, dessa coisa mais radical, eu tenho a razão, você não, dessa impossibilidade de uma conversa franca. Um dos laboratórios que eu mais adorei no ano passado foi o que eu chamei de aprendizado em pares, onde a gente reunia 4 a 5 pessoas diferentes, com diferentes responsabilidades, diferentes idades, diferentes pontos de vistas, para que a gente conversasse francamente a partir de satisfações e insatisfações, para poder encontrar resultados, no caso era dentro do ambiente corporativo. Foi fantástica a experiência. Um pouco difícil no início, 3 meses depois, uma maravilha. O que mostra que sim, nós podemos vencer o risco psicossocial se nós tivermos, especialmente, profissionais capacitados a permitir ambientes com segurança psicológica. Sim. Mediadores, facilitadores. Então, eu acredito que esses mentores, facilitadores, mediadores, que são essas pessoas que tiveram uma trajetória, se experimentaram bastante,
errando, acertando, aprendendo, que agora podem estar ajudando lideranças e liderados dentro do meio corporativo. Porque eu acredito que não é quem tem a razão, é nós juntos. Como nós vamos atender essa atualização agora normativa, Sim. que é da saúde psicossocial. E eu acredito muito, Eliane, no colaborativo, na inovação aberta. Eu não tenho todas as respostas dentro da minha corporação. Quem eu chamo? E em chamando, como eu ouço? Porque aí é o desafio da corporação também e dos hábitos corporativos. Aceitou o que chama, aceitou a quem chamou e ao que veio de novo, inovação aberta. Vamos reolhar, rever. Isso inclui a todos nós, lideranças e liderados. Como eu falava antes contigo, é uma transição e não é de uns ou outros. É nossa transição social e coletiva. Com certeza. Pulando um pouquinho aqui para a área acadêmica, como é que tu enxerga esse movimento do papel do professor também como talvez um mentor dentro da sala de aula? Porque a educação também muda, né? Com essa nova geração, esses comportamentos todos, Sim, né? uma delícia. Eu tive a oportunidade de conhecer metodologias ativas de educação. E existe uma metodologia mais linear, que a gente está mais acostumado. Alguém é o professor, diz o que precisa ser dito, alguém é o aluno, memoriza e reproduz. Sim. Parece que isso não responde mais. A gente tem muitas informações de jovens que não gostam de ir para a escola. Como assim? Como não gostar? É não gostar de aprender ou é não gostar de ir para a escola? E se é não gostar de ir para a escola, o que nós poderíamos mudar? E, de novo, juntos. Comunidade escolar, mas também comunidade social. As metodologias ativas, elas se propõem a extrapolar um pouco o espaço restrito da escola e colocar a sociedade. Como é que nós estamos na sociedade? É como que gerar pontes da vida cotidiana com a vida escolar ou acadêmica. Por quê? Porque é um mundo só, é uma pessoa só. É uma complexidade. Isso me faz lembrar do que os teóricos andam dizendo, que a gente está num momento social frágil, não linear, ansioso e incompreensível. Eu adoro pensar nisso, porque a gente não vai ter respostas fáceis e simples, receitas. É algo nos convidando a criar de novo e juntos. Daí eu volto de novo, né, Eliane? Seja ambiente acadêmico, ambiente corporativo, ambiente social, eu acho que é um desafio do humano. E o humano está em todos esses ambientes. Então, se a gente conseguir enxergar as nossas capacidades humanas, dentro delas a comunicação, talvez a gente consiga renascer todos esses ambientes no sentido de encontrar soluções, implementá-las e avaliá-las. Porque isso também é um convite para esse momento, né? Então, eu projeto algo, aplico por um tempo, preciso reavaliar se aquilo vai ser mantido ou modificado. Então, parece que o convite é sim para a inteligência, como você me dizia, para os valores, para a humildade, para a compreensão, para a conversa, para a amizade, para a área na frente da casa onde as pessoas se encontram para conversar. Talvez a vida esteja nos convidando para algo diferente, né? É muito interessante, né? Eu fico fascinada, assim, de ver quantas coisas a gente está tendo oportunidade, né, Bárbara, de talvez transformar, né? Nós somos chamados, a nossa geração é chamada para isso. Então, eu me coloco, assim, nesse espaço, né? Como eu posso fazer com que outras pessoas também consigam caminhar, né, junto comigo, né, e ver coisas que eu estou vendo, né, e eu acho que a área da comunicação, ela traz muito disso, né, eu queria que tu trouxesse, né, já que tu trabalha muito com a comunicação, como é que ela seria uma ferramenta para
essa coisa ficar mais leve? Sabe que das pessoas com quem eu trabalhei tem 2 semanas num grupo de facilitação da comunicação, ele me contava assim, era um rapaz de 31 anos, ele me contava assim, sem conexão eu não vejo sentido na vida. Isso é muito forte. Talvez muitas pessoas sintam isso. Sintam essa necessidade da conversa não para ser orientado, para ser essa ideia do feedback que às vezes é mal colocado, mas da conversa para encontrar relação, para encontrar conexão. Você usou uma palavra encantadora, benevolência. Uhum. A benevolência é uma condição humana. É uma condição baseada no aceitar a si, aceitar aos demais, aceitar a circunstância e ver o que a gente transforma aí. A comunicação é algo de muita potência para o ser humano. Tanto é que tem a Daphne, que é uma autora brasileira, que chama de power skill. Olha só. Uma habilidade de poder. Uhum. Uma habilidade de poder de compreensão, vinculação, transformação. Então, quando você me pergunta assim, como eu vejo a comunicação? Eu vejo a comunicação como nosso caminho de cura individual e social. Existem alguns neurocientistas, entre alguns deles Dunbar, que fala que a ausência de comunicação é uma dor tão grande como se fosse uma dor física. E que a gente pode padecer fisicamente, inclusive, quando não encontra caminhos para poder abrir-se, contar-se, por várias razões, às vezes até por não saber, só porque não aprendeu. Então, hoje o que eu poderia afirmar para ti, Eliane? Eu vejo a comunicação como um caminho de cura e acho que a gente pode investir em aprendê-la e usá-la como uma ferramenta de cura individual e coletiva. É mais ou menos assim. Eu concordo muito contigo, né? E eu tenho pensado muito nesses ambientes corporativos, né? Que realmente, assim, a gente não tem muito esse espaço, né? E algumas organizações não dão espaço para nada. É simplesmente a produção, a performance, né? E como nós somos seres sociais, a gente precisa, tendo um olhar mais integral do ser humano, né? A gente precisa estar bem em casa, na empresa, né, com os amigos, né? Então, esse olhar integral de tudo que nos rodeia, né, perpassa pelas relações. Se a gente não consegue mais se comunicar, e aí a gente vai para as redes sociais e vê que o celular virou o nosso amigo, às vezes, de cabeceira, eu estou ali com ele, não estou conversando com os meus filhos, ou com o meu esposo, ou com... Enfim, né? E isso não é legal, né? Eu acho que a gente perde muito também com essas tecnologias que acabam vindo, que a gente não sabe administrar, não deixa... acaba sendo, como é que eu digo assim, a tecnologia ela não pode ser o nosso fio condutor. A gente deve usá-la, né, para o nosso dia a dia, enfim, mas ela não pode nos guiar como... pode ser nossa dona, Nossa né? dona, exatamente, né? Como é que tu enxerga isso? Uhum. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir um pensador dessa área aqui na PUC, em Porto Alegre, onde ele falava sobre o equilíbrio. Como eu estava falando aqui de aprender a se comunicar, a gente também pode aprender a usar a tecnologia e colocar isso numa organização. Né? A gente fala tanto em organizar o tempo, organizar as coisas, a gente também pode organizar o uso das nossas ferramentas. Então, a tecnologia é uma ferramenta. E como eu, Bárbara, pessoa, esposa, educadora, mulher, como eu uso a tecnologia na minha organização, que é viva, que é dinâmica, que tem alternância.
Aí a gente entra na questão do tempo de vida, né? Olhar para o nosso dia e todas essas ferramentas, sem condenar nenhuma delas, mas também não abrir mão de nenhuma delas. Porque tudo bem, a gente fala muito da tecnologia digital, mas e a tecnologia humana? A tecnologia humana da fala, da comunicação, da atenção, da memória, do idealismo, das relações humanas. Essas tecnologias humanas têm tanto valor quanto a tecnologia digital. Então, por que não fazer uma soma complementar e usar disso? Porque tem uma coisa fantástica no ser humano, que é critério. Critério, discernimento. Então, aqui que entra uma das questões importantes, o aprendizado. Quando é que a gente aprende? A gente aprende sempre, durante toda a vida. Então, daqui a pouco, se a gente acordar para isso, a gente vai começar a olhar para todos esses aparatos que a gente tem, essas ferramentas todas, e começar a encontrar espaço e equilíbrio para todas elas. Que nem a gente precisa de espaço para treinar o corpo, ou para treinar a comunicação, mas também aprender a usar a tecnologia digital. Aprender a usar a organização de um momento em família. Porque senão a gente corre o risco de usar justificativas como não tenho tempo. Você falava ali, né? Não ter tempo por conta da produção. Nós temos laboratórios de comunicação que em 5 minutos a gente tem resultados. Então, o que é isso de não ter tempo? Como assim? Ou a gente só não parou para olhar como organizar o tempo para que ele responda às nossas necessidades. Então, aqui é uma ideia de voltar a olhar a nossa relação com o tempo. Então, tem alguns exercícios que são de minutos e que nos qualificam. Então, como que a gente não teria tempo para usar alguns minutos? Ou a gente só não compreendeu o valor do tempo? Sim. E organizar-se nisso. É mais ou menos isso. Nossa, esse papo vai longe, Bárbara. Mas, enfim, né? Eu queria te perguntar também, assim, com relação à filosofia, né? Certo. Filosofia, assim, acho que nos acompanha na vida, em que pese muitas pessoas acham que não faz parte, né? Eu queria que tu desse uma palhinha rapidinho, assim, para mostrar que a filosofia realmente ela pode estar no nosso dia a dia, pode nos acompanhar nos ambientes corporativos, né? Assim como a arte, assim como a cultura, né? Para esses outros processos que a gente tem a nosso favor também. Talvez seja um entendimento do que seja a filosofia. Talvez filosofia tenha ganhado cara de ler livros. Sim, pode ser. E filosofia é busca de saber. Então, o ser humano, ele tem isso naturalmente. Ele busca saber, ele busca conhecer, ele quer aprender. Isso é desde a nossa infância, é nosso. Então, o ser humano, se ele se recusa a ter qualquer olhar que lhe traga algo novo, talvez ele comece a ter problemas consigo mesmo. Então, é uma atitude de querer saber. Isso é filosofia. Então, quando a gente está fazendo um programa desses aqui, o que a gente está fazendo? Filosofia. Se a gente está conversando com alguém porque quer conhecer algo, quer repensar algo, quer solucionar algo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo filosofia. Então, no momento que tem um ser humano ativo em busca de algo, esse ser humano é um filósofo. Ok, uma das expressões da filosofia é acadêmica e tá ótimo. Mas tem outra expressão da filosofia que é a natural busca de evolução. Como que o ser humano evolui? O ser humano evolui no pensamento, na visão de mundo, na proposição do que ele traz para a sua vida e para a vida do seu coletivo. Ele evolui pensando uma nova política, uma nova administração. Então, hoje eu não saberia distinguir ser humano de ser filósofo, Eliane. Que legal. Aceitando a possibilidade de críticas em relação a isso, mas é como eu vejo. Que legal. Bárbara, queria que tu deixasse uma mensagem aqui final, e eu sei que tu tem alguns livros aí para indicar, né? Queria que tu fizesse aí a tua mensagem. A Eliane me convidou para trazer algumas dicas, né? Escritores da Liberdade, um filme que eu assisti há algum tempo atrás
e coloca uma professora e seus dilemas. Uma professora de uma classe social boa, com uma vida boa e que enfrenta uma comunidade adolescente em crise e que, por viver em crise, não conhecia seus próprios valores. E através de narrativas e histórias, essa comunidade adolescente aprende a escrever, aprende a se expressar através da escrita, e depois isso vira também uma expressão através da fala. Então, Escritores da Liberdade. Que bom. É isso. Muito bem. E livros, tu teria algum para nos indicar? Sim, livros que têm me acompanhado no início desse ano. Esferas da Consciência, que é um livro do Carlos Adelantado. Esse livro aqui dos Power Skills, que é de uma escritora brasileira, Daphna, maravilhoso. E recentemente, para ajudar a saga de uma das minhas mentoras, eu estou me debruçando no Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse eu já li, é muito bom. É muito bom. Muito bom. E então, essa minha mentora, ela tem me ensinado muito, especialmente num depoimento que ela me deu, porque eu valido a minha atuação ouvindo aqueles com quem eu trabalho. E ela me disse assim: você me tirou de uma zona de inércia. Eu estava me arrastando. Uma líder que está me ajudando a construir junto. Eu quis trazer isso porque eu gosto de ser fiel ao que me dizem. Então, o que eu ouço, eu anoto e me inspira para eu própria poder continuar. Então, aqui a gente tem um ciclo, né? A gente entrega algo e recebe muito. E aí cria algo para entregar e recebe muito. Isso é um ciclo virtuoso, que é da relação humana. Então, eu também quis dizer isso, assim, de fonte segura, muito sem alterar as palavras dela. E quem quiser continuar a conversar contigo? Redes sociais? Eu acho que Instagram, né? Instagram? Eu acho que sim. Ali no Instagram eu tô como Bárbara Klimiuk-Sinigaglia. E eu acho que seria uma porta de entrada, assim. E eu adoro conversar, pode chamar. Ai, que bacana. Bárbara, sim, te agradeço de coração, né, a tua disponibilidade aí de compartilhar o conhecimento, né, de estar com a audiência aqui das Pessoas Inspiram. E em breve, né, quem sabe a gente faz um outro programa para falar mais sobre isso, porque tem assunto de montão, né, pra gente conversar. Sim. E tudo mais, Os né? Os assuntos humanos são maravilhosos. Sempre maravilhosos, né? E agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo aqui e já convido para estar comigo na próxima semana com mais pessoas inspiradoras e projetos interessantes. Então, agradeço, parabéns pela trajetória e até breve. Até breve.